Muito bom dia, meus queridos irmãos. Graça e paz em Deus, nosso Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. É uma alegria estarmos aqui, mais uma vez, para mais uma lição da EBD, a lição 8. Nós voltamos para um período assim, de confinamento, não é? Não tão rigoroso e cremos que não tão extenso como o primeiro. Mas essa lição de hoje vem então nos trazer uma palavra de esperança. Deus renova, Deus fortalece os que confiam nele. O nosso texto encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 40, do versículo 18 ao versículo 31. Nós vamos fazer a leitura do texto daqui a pouco, mas vai lá buscar a sua Bíblia, se você ainda não tem aí, para nós fazermos então o nosso estudo e a nossa leitura de hoje. O nosso texto áureo é o versículo 9, que diz: Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, temos esperado nele para que nos salve. Este é o Senhor, temos esperado nele. Nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. Isaías 25, 9, a versão Almeida, século 21. Esse então é o nosso texto áureo, Isaías 40, versículo 30 e versículo 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que texto maravilhoso, não é? É sempre importante entendermos o contexto, então a nossa revista vai nos ensinar que esse texto que lemos hoje está no contexto do capítulo 40 e capítulo 41. E eu vou ler só a primeira parte daquilo que a revista nos diz. Se você tem a revista em casa, faça a leitura completa. E diz assim: esse trecho é o fundamento para o restante do livro de Isaías. O povo de Israel ia enfrentar tribulações e dificuldades no exílio e cativeiro da Babilônia. Por isso, esse profeta do século VIII exortava-os a lembrarem-se de quem é Deus. Ele é o Deus que os escolheu e queria estar com eles. O povo de Deus devia lembrar-se de que o Senhor é o seu libertador e consolador. Ele é onipotente e tem poder para os salvar de qualquer ameaça, confirmando e recompensando os que permanecem fiéis a ele. Os seus inimigos serão reduzidos a nada e desaparecerão. Então esse é o contexto para que o povo compreendesse que em meio à dificuldade, às lutas que eles passariam no cativeiro, diante de tantos deuses falsos, não é? Deuses feitos por mãos humanas, a dizer que ele é um único Deus, o Deus incomparável. E é aquele Deus que não é uma coisa distante, inalcançável. Ele é onipotente, onipresente, mas que ele se relaciona com o seu povo e fortalece e cuida do seu povo, não é? E renova as forças do seu povo. Então esse é o nosso contexto. Olha que interessante, nós também estamos num contexto difícil, não é? Agora da pandemia. Mas o nosso Deus não está distante. E ele renova as nossas forças. Bem, meus queridos irmãos, vamos então ao texto propriamente dito. Ele é rico em perguntas argumentativas. O Senhor, então, esse texto de Isaías, o profeta, vai fazer uma comparação, não é, entre o nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, e os deuses criados, não é, por mãos humanas, por pensamentos e imaginação humana. Deus vai mostrar então o quanto ele é grande, o quanto ele é incomparável diante da tentativa humana de criar o seu próprio Deus, né? Então, esse contraste com perguntas argumentativas é o que vai marcar, então, esse nosso texto de hoje. Tá bom? Então, vamos à leitura do nosso texto, do versículo 18 ao versículo 20, primeiro. Diz assim: A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata.
O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Então, essa é a pergunta-chave. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Ele é incomparável. Quando a gente lê o texto, a gente percebe até uma, digamos assim, um tipo de respeito, de boa intenção de se fazer a coisa, não é? Então, procura-se materiais caros e materiais raros, como o ouro, como a prata. Quem não tem, o mais pobre, procura uma madeira boa, uma madeira que não se apodrece. Mas isso tudo é falso, é enganoso, porque nada disso se compara ao nosso Deus. Não basta ter a boa intenção, é preciso fazer o que é certo, né? E o nosso Deus é incomparável, né? Comparado a qualquer coisa. Ele é infinitamente maior, nem se compara. Ele é incomparável. Então, aquele povo que já estava rodeado de nações idólatras, agora iria conviver de perto, né, devido ao cativeiro babilônico, com muitas imagens e deuses falsos. E o Senhor está a lembrar aquele povo ao Deus, o Deus que eles serviam, o Deus que era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, para que eles se preparassem, pensassem, refletissem sobre isso. Porque, no fundo, irmãos, o que vai ser o farol, digamos assim, o norte da nossa vida, é a maneira como nós compreendemos a Deus, não é? É a maneira como nós enxergamos a Deus. Isso muda tudo em nossa vida. E o profeta Isaías quer lembrar aquele povo e quer nos lembrar também disso. Então, agora do versículo 21 ao 23 diz assim: Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisas vãs os juízes da terra. Então, é um texto riquíssimo em metáforas, né? Mas eu gostava de destacar então essas duas coisas. Começar da última, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisas vãs os juízes da terra. Então todo homem que se acha poderoso, todo homem, todo, não é? Todo rei, o príncipe, que se acha, se torna importante diante de Deus. Ele não é nada. Diante de Deus é nada. Nada, 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 nada. Tem aí uma metáfora cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele reduz a nada os príncipes e torna em coisas vãs, em coisa vã os juízes da terra. E a primeira, lá no versículo 21, que é mais uma pergunta argumentativa, não atentastes para os fundamentos da terra? Então, olha que interessante, os fundamentos da terra, se atentarmos para eles, isso vai apontar para a grandiosidade do nosso Deus. Quando nós olhamos as coisas que o Senhor fez, toda a sua criação, né, vamos ver que há um Criador. Né? Hoje se usa a expressão de um design inteligente. Há um Criador, né, e é incomparável. Né? Como a gente pode chamar algo feito por mãos humanas de Deus ou de deuses, né? Como se fazia, ainda se faz os povos pagãos, mas que o Senhor nos dê graça para olharmos para toda a sua criação, para toda a sua criação. Eu mesmo, quando viajo para São Jorge, eu gosto de olhar ali para aquela montanha lindíssima do Pico e ver o quanto o nosso Deus é grande, né? Seria tão injusto se eu dissesse que é obra do presidente da Câmara, do presidente do governo regional, do presidente de Portugal. Não. Aquilo foi criado
pelo nosso eterno Criador, nosso eterno Deus. Que maravilha, meus irmãos. Então, olha aqui, que aplicação riquíssima. Não atentaste para os fundamentos da terra. Irmãos, somos cercados de coisas tão grandiosas e lindas. Isso tudo deve criar uma admiração, um respeito, um temor ao nosso Deus. Né? E para Ele que devemos olhar. Sempre, sempre. A sua grandiosidade, demonstrada através da sua criação. Agora, do versículo 24 ao 26, está escrito assim: mal se tem plantado, e mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. Isso está aqui o versículo 24, mas se relaciona ao versículo 23, não é? Que lemos: o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. É sobre isso que o versículo 24 está a falar. Versículo 25. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Oh, que grandioso Deus temos, irmãos. Essa é mais uma pergunta argumentativa. A quem, pois, me fareis semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Que maravilha! Lemos mais uma pergunta argumentativa. A resposta diz o santo, o santo de Israel. Essa palavra santo nós já conhecemos, não é? Separado. Então há uma expressão, alguém usa santo para dizer, quando se refere a Deus, que ele é totalmente outro, totalmente separado. Não é? Há só um Criador. Tudo é criação, mas há um que é Criador, que é totalmente outro, que é santo. Diz o santo: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Um dos propósitos, o propósito maior de toda a criação é para a glória do nosso Deus. Né? Quando nós olhamos todas as coisas, o que tem que acontecer conosco é levantarmos ao alto os nossos olhos para adorarmos ao único Deus, verdadeiro, santo, diz o santo. E é tão bonito o texto mostrar que esse Deus, que é santo, incomparável, é um Deus pessoal, não é um Deus distante. Ele as chama todas pelos seus nomes. Que lindo, não é, irmãos? Que maravilha. Ele nos conhece como criação também, somos criação do Senhor, somos seus filhos, por meio da fé, perdão, em Cristo Jesus, e ele nos chama pelo nome. Que maravilha. Por causa da grandeza das suas forças, por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Vamos então agora para o último bloco. Começa então com uma pergunta argumentativa, mais uma. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido, ó meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. A nossa revista vai dizer que essa é uma pergunta que leva um ar de ironia, que nós devemos ler assim: Israel, não sabes disso, Israel? Não sabes disso? Que esse é o nosso Deus? Não foi isso que foi dito pelos profetas, ensinado pelos profetas, pela lei? Não é esse o teu Deus, Israel. Ele não se cansa, ele é incomparável. Ele não se compara a nenhum desses deuses criados por homens. Israel. É inescrutável o seu entendimento. Ele
dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Oh, irmãos, é disso que nós devemos lembrar. Israel havia esquecido, muitas vezes nós esquecemos também. E aquele povo estava a ser levado para o cativeiro de acordo com a sua desobediência, como consequência da sua desobediência, dos seus pecados. Ó Israel, ó Jacó, ó povo de Deus, que os nossos olhos estejam no Senhor. Ele é incomparável, é inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. É Ele que nos traz força, Ele que nos renova, que é o tema da nossa lição de hoje. É Ele que nos renova, é Ele que nos traz força, é Ele que nos sustenta. Ele não se cansa, nem se fatiga, o nosso Deus. Eu tenho uma aplicação pessoal na minha vida com esse texto de um tempo em que eu passava por lutas tão grandes, né? Início da minha fé, coisas tão difíceis. E eu achava que era pecado pedir a Deus coisas simples da minha vida. Na altura era um estudante, precisava de algumas coisas e tinha tantas coisas mais importantes para pedir e eu achava que essas coisas pequenas não valia a pena pedir, não. E então eu li esse texto. Que o nosso Deus não se cansa. Eu posso pedir a Ele tanto as coisas grandes como as coisas pequenas, porque Ele conhece todas as minhas necessidades. E a Bíblia diz que Ele supre em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Ele não se cansa. Ele tem prazer em nos abençoar, diz o texto bíblico. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, esse Deus que não se cansa, Ele também nos ajuda na hora do cansaço, da fadiga, a renovarmos a nossa alegria, as nossas forças, a nossa esperança. Então, esse é o nosso texto de hoje. Vamos então às aplicações na nossa vida. Como então posso aplicar esse texto na minha vida? Então, primeiro, todos os ídolos são criações do homem e não têm qualquer poder comparados com o único Deus verdadeiro. Há um mundo espiritual, a gente sabe disso, facto, a Bíblia diz, mas todo ele só se movimenta de acordo com a soberania de Deus. Nada foge do controle. Então, qualquer ídolo criado por homens, nada disso não tem poder, qualquer poder comparados com um único Deus verdadeiro. 2. Somente Deus é o Criador do universo e dirige a sua criação. Então, a gente vive num contexto, né, em que se fala muito sobre natureza, usa-se também a expressão mãe natureza, mas devemos lembrar e usar as expressões bíblicas. Criação, Criador. Somente Deus é o Criador do universo, não há outro. Né? E dirige a sua criação. Deus fortalece, é o terceiro ponto, né? Deus fortalece os que confiam nele. Que promessa maravilhosa. Né? Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus abençoe os irmãos, um bom domingo. Lembre-se, não esqueça das promessas do Senhor para a sua vida. Não esqueça. Se você puder, imprime esses últimos versículos aí, do versículo 30 e 31, por exemplo, ou escreve ele, põe
na parede, no espelho, no frigorífico, enfim. E recorde a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo para todos. Em nome de Jesus.